conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai entrando ali a gente vai ficando mais sujeito a alguns tabus, tá? E aí, um deles é a questão da idade. Ah, não, depois que a gente fica mais velha, não tem como zerar a abertura. Gente, o que é que a ciência fala? O que é que os estudos falam sobre flexibilidade e idade? Vamos lá. Primeiro tabuzinho ali é a questão da idade. Ah, Mari, depois de uma certa idade, não é mais possível zerar. E isso aqui é mentira, tá? Por que que é mentira? Gente, tem várias pesquisas que provam que é mentira. A primeira coisa que a gente precisa entender quanto à idade. Até a nossa puberdade, sim, a gente que acontece ali por volta dos nossos, né, na minha época, pelo menos, era por volta dos 13, 15 anos, né? Hoje os tempos estão mudando, o nosso corpo vai se adaptando também a várias mudanças e está sendo um pouquinho mais antecipado isso. Mas até ali, ó, dos 12 aos 15 anos, até a nossa puberdade, o nosso corpo, ele é mais flexível, fisiologicamente mais flexível. Tanto que a criança, né, a gente vê lá a criança colocando o pezinho na cabeça, fazendo as aberturas e fala, ai, vai ser bailarina, porque já, olha como ela tem flexibilidade. Gente, toda criança tem flexibilidade, tá? Desculpa romper os olhinhos brilhantes das mães que olham a criança fazendo abertura, mas toda criança tem flexibilidade. Algumas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas todas são flexíveis. Por quê? Porque a gente nasce com essa capacidade. Depois da puberdade, essa capacidade vai diminuindo para todo mundo, tá? Então, quando a gente passa ali da fase dos 12 aos 15 anos, o nosso corpo ele começa a ficar mais rígido, ele começa a mudar. As mulheres, né, a gente mantém ainda algumas características de flexibilidade no nosso corpo, porque Papai do Céu entendeu que a gente ia dar à luz e a gente precisaria de um pouco de elasticidade na região do quadril, tá? Então, a mulher, ela tem mais elasticidade do que o homem. E, enfim, a gente vai diminuindo, sim, depois da puberdade, tá? Então, a flexibilidade diminui depois da puberdade. Porém, a gente continua tendo capacidade de ganhar flexibilidade se a gente fizer alongamentos, tá? Tem uma pesquisa bem legal que eu vou colocar para vocês depois lá no nosso Telegram. No canal do Telegram eu vou colocar essa pesquisa lá. Nessa pesquisa, ela vai falando ali, né? Uma parte bem interessante, que ela fala que a gente perde de 8 a 10 centímetros. De 8 a 10 centímetros durante a nossa vida de flexibilidade na região de quadril. Sim? Então, a gente vai perdendo, a gente começa a perder depois da puberdade, a gente vai perdendo até o final da vida de 8 a 10 centímetros. É muita coisa. É muita coisa. Por isso que a gente acaba, né, chegando lá na melhor idade, né, lá com os nossos 70, 80 anos, com grandes dificuldades em região de quadril, né, de abaixar, enfim, abrir as pernocas. Por quê? Porque a gente vai perdendo muito. E aí, nessa pesquisa mesmo, eles falam que é possível a gente diminuir essa perda no sentido da gente ganhar mais. A gente já sabe que vai perder de 8 a 10. Então, se antes desse processo eu já começar a trabalhar a minha flexibilidade, na hora que eu perder, eu vou ter mais flexibilidade do que se eu não tivesse trabalhado. Sim? Então, é muito importante a gente começar a trabalhar a nossa flexibilidade o quanto antes. O quanto antes, para que a gente sabe que vai perder, então a gente precisa ter mais para poder perder, ok? Depois, outra coisa que as pessoas falam, a questão do sexo. É muito difícil o homem, né, ganhar flexibilidade, homem zerar a abertura. Nossa, é muito difícil para os homens e tal. Gente, cientificamente, é comprovado, sim, que as mulheres têm mais facilidade de ganhar flexibilidade do que os homens. Mas não significa que os homens não ganhem,
tá? Eles ganham e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco alguns casos. O que é importante a gente ter clareza? De que a única maneira de eu não ganhar nada de flexibilidade é eu não fazer nada. Se eu fico no sofá o dia inteiro, não vou ganhar nada de flexibilidade. Sim, o pouquinho que eu trabalho, vou ganhando, vou ganhando, vou ganhando. Então, mesmo que os homens tenham mais dificuldade, precisa fazer para chegar em algum lugar, ok? E não se enganem, tá? Tem homem que tem muito mais facilidade do que mulheres. Toda regra tem sua exceção, tá? Então, sim, no caso do sexo, as mulheres, elas têm mais facilidade para ganhar flexibilidade do que os homens. Depois, e o peso, né? Massa corporal ali. Nossa, Mari, é impossível quem é mais gordinho. Outro dia mandaram uma pergunta como que era barrigudinho. Barrigudinho? Barrigudinho. Quem é barrigudinho tem dificuldade para ganhar abertura. O que acontece? As pessoas pensam que eu ser mais gordinha, isso me impede de ganhar flexibilidade. Não, isso não é verdade. Não tem comprovação científica de que pessoas com mais tecido adiposo, mais obesa, não ganham flexibilidade. Não tem relação, tá? Qual é a relação que tem? Qual é a dificuldade? Vou pôr aqui, dificuldade. Ela é mecânica. O que acontece? Por que dificuldade mecânica? Eu vou fazer um exercício que eu coloco minha perna lá em cima. Vocês pegam aqui. Vou pegar o pé. Ok? E aí, se eu tenho o barrigudinho, né? Se eu tenho uma barriga aqui, chega uma hora que a barriga bloqueia. E aí eu não consigo avançar no exercício, tá? Então, a questão dessa questão de peso não é nem peso, é o volume em algumas regiões do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, na barriga, se eu vou pegar o pé, a barriga, ela cria um limite. Então, essa é a única questão. Não tem, porque a gente começa a ficar mais gordinho, a gente perde a capacidade de ganhar flexibilidade. Não. O que acontece é que fica mais difícil para a gente se colocar nas posturas para fazer os exercícios de alongamento, ok? Depois, a nossa genética em si. O que é a genética? A genética é do tipo, se minha mãe tinha flexibilidade, será que eu sou mais favorecida também ou não? Sim, isso é a genética. O que eles descobriram? Que eles fizeram pesquisa com artistas circenses, aqueles contorcionistas de circo mesmo, e eles viram que a flexibilidade na região lombar ela era sugestivo de que era passado através da genética. Mas, ao mesmo tempo, a criança nasce, né? E vê o pai, a mãe lá dentro do circo. Normalmente, o pai e a mãe trabalham no circo. E tá desde criança praticando aquilo também, né? As crianças, quando vê os pais fazendo alguma coisa, elas querem fazer também. Então, existe uma diferença estatística que fala que quanto à região lombar, a gente carrega uma herança genética. Porém, eles avaliaram artista de circo. Então, a pesquisa ficou meio assim, tipo, vamos pesquisar mais? Né? Vamos avaliar outros grupos, tá? De forma geral, o que as pesquisas, todas as pesquisas que avaliaram isso em si dizem? Que tem um forte indício de que sim, de que a gente carrega a herança genética da flexibilidade, mais do que a capacidade de ganhar força. Então, por exemplo, meu pai tem super facilidade para ganhar massa muscular. Não necessariamente eu vou ter, mesmo a genética tentando me ajudar. Agora, meus pais têm bastante flexibilidade, então eu tenho mais chance de ter flexibilidade. Não é uma regra, tá? Mas isso daqui pode influenciar, sim. Que mais? Isso. Quando a gente fala dessas coisas, às vezes as pessoas também pensam na questão de massa muscular, né? Da musculação, tá? Então, quem tem muita massa magra, que é, como eu posso dizer? Força, né? Que são as pessoas que têm aquele volume de músculo maior, tá?
isso acaba limitando a flexibilidade. Não, isso é mentira, tá? Não tem relação. A relação que tem é essa mesma aqui, ó. Às vezes cria um limite mecânico. Então, eu tenho um volume muito grande de músculo, eu quero colocar a mão, sei lá, no ombro, sim, para fazer um determinado tipo de exercício, e eu não consigo, porque a dobra aqui é tão grande que eu não consigo chegar, tá? Então, eu crio uma dificuldade mecânica. Show de bola? Sim? Então, assim, ó, isso daqui, gente, são tabus. Não importa a idade que você tenha, se você tem 15 anos ou se você tem 70. Isso aqui vale para todo mundo, tá? Então, acreditar que só porque eu tenho 70 eu não consigo mais ganhar flexibilidade, não é o melhor caminho, é uma mentira. Show?